Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Gessé falando em mais uma videoaula de Ciências e Biologia. O tema da nossa videoaula de hoje serão os biomas brasileiros. Então hoje nós vamos aprender quais são as características de um ecossistema e de um bioma, quais são os biomas que a gente encontra no nosso país, quais são as plantas, os animais e as características que esses biomas possuem. Em especial hoje falaremos sobre a floresta amazônica e o cerrado. Beleza? Se vocês gostarem do conteúdo de ciências e biologia, se vocês gostam dessas áreas, eu convido vocês a assistirem às outras videoaulas do canal. Temos videoaulas sobre respiração celular, sobre sistema respiratório, tecidos do corpo humano, todas as videoaulas feitas pelo professor Gessé, conteúdo tranquilo, bem facinhas de aprender. Tá? Então, se você gosta de ciência e biologia, entra no canal ali e veja as outras videoaulas. Outra coisa, pessoal, esse tipo de conteúdo, esses vídeos, eles dão um certo trabalho para o professor fazer, mas ele gosta, ele fica feliz que vocês aprendam com esse tipo de conteúdo. Então, se vocês gostarem, se aprenderem, deixa o like, deixa um comentário para você saber. Pode comentar o que mais gostou, pode comentar o que achou do vídeo, também pode deixar suas dúvidas sobre ciências e biologia. As dúvidas que vocês deixarem nos comentários serão respondidas no próximo vídeo, uma sessão toda especial para isso. Certo? Vamos começar o conteúdo de hoje então. Primeira coisa, vamos ver quais características tem um ecossistema e quais características tem um bioma. Os ecossistemas, eles são conjuntos de fatores bióticos e abióticos em um determinado ambiente. Para quem já teve aula com o professor Gessé, sabe muito bem a diferença de fatores bióticos e abióticos. Nós vamos dar uma relembradinha para quem esqueceu ou não sabe. Fatores bióticos são os seres vivos. São as plantas, animais, os fungos, as bactérias, os protozoários, enfim, tudo que tiver vida é fator biótico. Fatores abióticos são os seres, são os fatores que não possuem vida, mas são importantes para os seres vivos, como por exemplo a água, a luz solar, o solo, são tudo fatores abióticos. Não têm vida, mas são importantes para que haja vida. Um ecossistema é um ambiente estável, equilibrado e autossuficiente. Vamos pensar principalmente na última palavra, autossuficiente. Isso quer dizer que ele não necessita de outros ecossistemas para sua sobrevivência. Ele consegue ali ter sua fauna, sua flora, toda funcionando certinho, sem que haja necessidade de interferência de outro ecossistema ou até mesmo interferência humana. Dentro de um ecossistema existem diversas relações ecológicas. Isso, aquelas relações ecológicas que a gente já estudou, como por exemplo, comensalismo, inquilinismo, predação, parasitismo, competição. Ali dentro, então, existem várias relações ecológicas, ou seja, várias dependências entre seres vivos. Os tamanhos dos ecossistemas são variados. Tá? Existem ecossistemas pequenos e ecossistemas enormes. A gente pode considerar, por exemplo, um jardim um ecossistema, um rio um ecossistema e até mesmo uma poça de água é um pequeno ecossistema. Pode parecer até meio estranho a gente pensar uma poça d'água como um ecossistema, mas na realidade é. Se pensarmos bem, ali nós vamos ter fatores bióticos, como por exemplo os girinos. Fatores abióticos, como a própria água, o próprio calor que essa poça de água tem. Nós vamos encontrar relações ecológicas, relações entre os seres vivos, até mesmo microscópicos, que vivem ali dentro daquela poça de água. Então, é um ecossistema, sim. Ok? Vamos continuar então. Agora, sobre os biomas. Os biomas, nada mais, nada menos,
são os grandes ecossistemas, chegando até milhões de quilômetros quadrados. Os biomas, então, têm fauna, flora e clima próprios. E isso torna cada bioma com características únicas. Então, tem biomas que são mais secos, outros são mais quentes, outros são mais frios, os mais úmidos. Tem biomas com florestas gigantes, com árvores gigantes. Outros biomas a floresta é mais rasteira. Então, há uma grande variedade de vida, de seres vivos, de características entre os biomas. Então, cada bioma se torna único. Alguns exemplos de biomas: floresta amazônica, cerrado, ambos no Brasil, deserto do Saara, que provavelmente vocês já ouviram falar, tundra ártica, também tem a savana, floresta tropical. São vários os biomas que existem pelo nosso mundo. Aqui tem um exemplo de bioma. Não, pera, isso aqui é uma foto do Minecraft. Aqui nós temos a imagem de alguns biomas. Olha só, galera, a diversidade que existe nessas fotos, a diversidade das plantas que temos nessas imagens. É claro, também existe variedade de animais. Mas olha só, alguns têm uma aparência mais úmida, outros têm uma aparência mais seca, alguns têm uma aparência mais fechada, né, de mata fechada, outros têm uma aparência de mata mais aberta. Dito isso, a gente vai ver agora os biomas brasileiros, tá? São os biomas que a gente encontra no nosso país. Porém, alguns biomas destes também estão em outros países vizinhos, como por exemplo a floresta amazônica se estende a mais países além do Brasil. Os biomas brasileiros mais comuns são a Amazônia, ou floresta amazônica, o Cerrado, a Mata Atlântica, a Caatinga, o Pampa e o Pantanal. Dito isto, vamos ver agora sobre a floresta amazônica, ou Amazônia. O bioma floresta amazônica é o maior bioma que a gente tem no Brasil, ocupando 50% aproximadamente do nosso território. Também é considerada a maior floresta tropical do mundo, onde nela encontramos cerca de 25% das espécies conhecidas de seres vivos. Então, galera, é bastante coisa, tá? 25%. São vários e vários animais, são várias e várias plantas, fungos, até inclusive espécies únicas que só vivem na floresta amazônica e mais nenhuma parte do mundo. A floresta amazônica, como eu disse anteriormente, ela não é encontrada apenas no Brasil. Ela é encontrada também em mais 8 países da América do Sul. É uma floresta que tem o clima quente e úmido. E esse clima quente e úmido são condições perfeitas para uma grande biodiversidade. Outro fator também importante que influencia na biodiversidade gigante da floresta amazônica são as chuvas constantes. Ou seja, em todos os períodos do ano, há chuvas na floresta amazônica. Galera, e água é um fator muito importante para que haja vida, vocês devem saber disso. A floresta amazônica também é considerada uma mata perene. O que quer dizer isso? Significa que ela não perde as folhas nas trocas de estações. Não vai perder folhas, por exemplo, no outono, como acontece em alguns biomas. A flora, ou seja, a vegetação da floresta amazônica, ela pode ser classificada em 3 tipos: a mata de igapó, mata de várzea e mata de terra firme. A mata de igapó é uma mata que fica ao redor, né, nas margens dos rios. As árvores não costumam ser de grande porte e o terreno fica alagado durante certas épocas do ano. Nessa mata nós encontramos uma vegetação muito rica, inclusive a Vitória Régia, que é bem conhecida, né, essa planta que dá uma flor muito bonita. Apesar das Vitórias Régias serem plantas flutuantes, elas se prendem a um caule subterrâneo. Os animais e plantas que vivem ali são adaptados a viver no terreno alagado.
A mata de várzea, ela também sofre inundações durante o ano, porém é bem menos frequente se comparado à mata de Igapó, justamente por ser uma mata de uma área um pouco mais elevada. É uma mata bastante fechada, de difícil acesso, com árvores muito altas, com galhos espinhosos, dificultando ainda mais o seu acesso. Nós encontramos na mata de várzea várias espécies de plantas, como o jatobá e a seringueira. A seringueira é essa que vocês estão vendo na foto. As pessoas conhecidas como seringueiros cortam essa árvore, no qual começa a escorrer um líquido, uma seiva chamada de látex. E desse látex é feito a borracha. Existem plantações gigantes dessa planta, da seringueira, justamente para a extração do látex. A mata de terra firme ela fica mais longe dos rios e dos cursos de água. Também é uma mata bem fechada, também é uma mata de difícil acesso. Nesta mata nós encontramos as maiores árvores do bioma floresta amazônica, inclusive com árvores chegando a ter mais de 60 metros de comprimento. A fauna é muito diversa nessa mata, apesar de ela não ser tão perto dos rios. Algumas árvores de grande porte que podemos citar que estão na mata de terra firme são a castanheira, o jequitibá e o mogno, algumas delas inclusive utilizadas como madeira. Vamos falar um pouquinho sobre a fauna, a diversidade de animais que nós encontramos. Temos vários e vários animais, como eu falei no início do vídeo, alguns deles até únicos desse bioma. Podemos citar peixe-boi, pirarucu, macaco-aranha, jacaré-açu, as araras, as diversas espécies de araras, de tucanos, o gavião-real, beija-flores, sapos, rãs, pererecas. Sapos, rãs e pererecas são animais diferentes, isso eu vou explicar em outra aula. Uma grandíssima variedade de insetos, aranhas, dentre outros. Se fosse para citar toda a fauna que tem na floresta amazônica, a gente ficaria horas e horas e horas conversando. Agora vamos a algumas imagens. Esse é o peixe-boi. Esse jacaré-açu, um animal bem típico da floresta amazônica. Aqui nós temos o gavião-real. Algumas espécies de animais estão ameaçadas de extinção, e isso por vários motivos, como por exemplo o próprio desmatamento da floresta, que está cada vez mais aumentando, a retirada desses animais do seu ambiente natural para servirem como bichos de estimação. Alguns deles têm valor econômico também, alguns deles acabam morrendo com as queimadas. Um exemplo de animal que está em extinção é o mico-leão dourado, todo mundo conhece, até está na nota de R$20, se não me engano. Uau! Outro exemplo de animal em extinção são os botos. Os botos eles estão ligados a toda uma crença, a toda uma história. Resumindo aqui a lenda do boto, o boto ele sai de noite das águas e transforma-se num belo rapaz. E esse belo rapaz acaba seduzindo as mulheres e engravidando-as. Depois disso, ele volta para a água e volta a ser um boto. Essa é a lenda do boto. Ela tem origem indígena, essa lenda, e está atrelada ao folclore brasileiro, no norte do nosso país. Eu não sei se realmente alguém acredita nessa lenda hoje em dia, mas tudo bem, é bacana. Outro animal em extinção são os tucanos, como vocês podem ver na foto abaixo. A floresta amazônica é o lar de centenas de tribos indígenas diferentes, cada uma com a sua cultura, cada uma com seus costumes. Como exemplo, podemos citar as tribos Aua e Yanomami.
Os indígenas, eles possuem um grande conhecimento sobre os animais e plantas da região em que habitam, principalmente sobre as plantas medicinais, como eu vou falar o exemplo agora. A copaíba, por exemplo, é uma planta com fins medicinais que os indígenas extraem um óleo para curar feridas. Essa planta foi reconhecida internacionalmente como planta medicinal em 1972 pelo órgão americano regulamentador de medicamentos. Além de curar feridas, ela também é usada como anti-inflamatório e analgésico, entre outras indicações. Algumas tribos desejam viver isoladas na floresta. Muitos indígenas estão morrendo devido ao contato de doenças que eles não têm resistência. Por exemplo, se uma tribo recebe uma visita de um grupo de pessoas da civilização, digamos assim, essas pessoas podem estar contaminadas com o simples vírus da gripe, por exemplo, que para a gente, na maioria das vezes, causa poucos problemas. Para os indígenas que não têm um sistema imunológico complexo, né, com vacinas e tudo mais, para ele se torna bem complicado essas doenças, levando até à morte. A floresta amazônica ela acaba atraindo muito os interesses econômicos das pessoas. Por exemplo, parte da floresta amazônica, ou melhor, boa parte, já foi desmatada para a criação de gado, para o comércio ilegal de madeira, né, para a produção de soja. A soja é bastante utilizada nos vários alimentos que a gente consome, e muitas vezes é desmatada uma grande parte da floresta amazônica para as grandes produções de soja. E para fechar nosso conteúdo de floresta amazônica, vamos conversar um pouquinho sobre a Bacia Hidrográfica da Amazônia. A Bacia Hidrográfica da Amazônia, ou seja, o conjunto de rios, lagos, lagoas, igarapés e tudo mais, é o maior do mundo, concentrando cerca de 20% de toda a água doce do planeta. O maior rio dessa bacia hidrográfica é o rio Amazonas. Dados recentes também confirmam que esse é o maior rio do planeta, com cerca de 7.000 quilômetros de extensão. O rio Amazonas ele é formado pela união de dois rios, o rio Solimões, que tem a água num tom mais claro, e o rio Negro, que tem um tom de água mais escuro. E sim, pessoal, como vocês devem imaginar, o nome da dupla Rio Negro e Solimões é inspirado no Rio Negro e no Rio Solimões. Vocês provavelmente conhecem essa dupla por causa daquela música Na Sola da Bota. É na sola da bota, é na palma da bota, é na sola da bota, é na palma da bota, bota um sorriso na bota, ande bota, solidão. Os rios da bacia amazônica eles sofrem grande variação na quantidade de água, devido a alguns períodos serem mais secos e outros mais chuvosos. Alguns animais ficam mais expostos, como por exemplo as iguanas, os cágados e várias aves como o quero-quero. Pessoal, estou conseguindo entender o conteúdo até aqui? Tudo tranquilo, tudo numa boa? Espero que vocês estejam gostando. E não esqueçam, se tiverem alguma dúvida, podem deixar nos comentários que na próxima videoaula o professor responde numa boa. Beleza? Agora vamos para o próximo bioma brasileiro, o Cerrado. O Cerrado também é conhecido como savana brasileira, justamente por ele ter características semelhantes à clássica savana que a gente encontra na região da África. Ele é o segundo maior bioma do Brasil, cobrindo aproximadamente 25% do território nacional. Ele é encontrado em diversos estados, como Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso do Sul, estados com qual tem maior extensão de cerrado. O clima do cerrado é chamado de clima tropical sazonal, ou seja, um clima com invernos secos e verões chuvosos. O período de seca inicia-se geralmente em maio e vai até o mês de setembro. Já o período chuvoso ele começa em outubro e vai mais ou menos até abril. E a temperatura média desse bioma é de 22 graus. É um bioma onde a vegetação não é tão fechada quanto a floresta amazônica, porém existe uma grande biodiversidade nele mesmo assim. Alguns integrantes da flora, da vegetação do cerrado. Temos
árvores de grande porte e até mesmo plantas rasteiras, como por exemplo nós podemos citar o barbatimão, o ipê amarelo que está na foto, o pequi, a gabiroba e o jatobá que também está na foto. Uma característica interessante são as árvores com tronco retorcido. Essas árvores têm o tronco cheio de voltas por vários fatores, como por exemplo o solo, o clima, a alta acidez do solo e a escassez de nutrientes. Como integrantes da fauna do cerrado, nós podemos citar diversos animais, como por exemplo o lobo-guará, o tamanduá-bandeira, que recebe esse nome pelo formato da sua cauda, que de certa forma lembra uma bandeira, o veado campeiro, também um animal comum no cerrado, e também temos uma grandíssima variedade de insetos, incluindo besouros, moscas, mosquitos, pernilongos, abelhas, vespas, formigas, cupins. Galera, tem um fenômeno muito interessante e muito diferente que ocorre no cerrado, que são as queimadas naturais. Essas queimadas não são ações dos seres humanos, são causadas por descargas elétricas, que é algo natural na região, pela combustão espontânea ou até mesmo pelo atrito de rochas, causa essas queimadas naturais. E por incrível que pareça, essas queimadas naturais são importantes para o crescimento de algumas espécies de plantas do cerrado. Algumas sementes necessitam de um choque térmico para poder germinar, para poder crescer. E esse choque térmico pode ser causado pelas queimadas naturais. O cerrado apresenta uma rápida recuperação dessas queimadas, então as plantas acabam nascendo novamente em um curto período de tempo. Porém, outras espécies de plantas e de animais acabam sendo prejudicados por esse fogo. Por fim, pessoal, podemos falar um pouco sobre os animais e plantas ameaçados de extinção. Assim como a floresta amazônica, o cerrado também tem diversas espécies ameaçadas de extinção, como por exemplo aqui os animais, o galito, que é uma ave, e o tatu-bola. O tatu-bola que inclusive foi símbolo da Copa no Brasil, o fulé. Ainda bem que existem ONGs, organizações que ajudam a proteger o cerrado, trabalhando com a conscientização das pessoas, ajudando a evitar o desmatamento para que os animais não percam seus habitats naturais, ajudando também a combater a caça ou comercialização ilegal desses animais. Como exemplo, podemos citar a WWF, que é uma ONG que está presente em várias partes do mundo, incluindo o Brasil. Outro exemplo é o Instituto Chico Mendes e o próprio Ministério do Meio Ambiente. Certo, pessoal? Com isso nós encerramos a nossa videoaula de hoje. Na próxima aula nós aprenderemos sobre outros biomas brasileiros, como a Caatinga, a Mata Atlântica, o Pantanal e os Pampas. Muito obrigado a você que assistiu até aqui o vídeo. Espero que tenham gostado do conteúdo, espero que tenham aprendido bastante coisa com essa nova forma de se ensinar. Se você gostou, por favor deixe o like, deixe seus comentários com suas dúvidas, sua opinião do vídeo, a parte que mais gostou, se quer mais videoaulas ou não. E é isso aí, pessoal. Um forte abraço a todos, até a próxima. Falou!